Todos nós buscamos na vida pessoas que são exemplos, pessoas cujas suas vidas servem de inspiração para a gente. Todos nós estamos em busca de pessoas que são modelos para que a gente possa olhar para elas e falar, eu quero ser igual, eu quero fazer igual. Mas algumas perguntas precisam ser feitas nessa noite. E a primeira pergunta é, será que essas pessoas que a gente busca como modelo para a gente, essas pessoas estão trilhando o caminho que Deus desejou para elas? Será que essas pessoas que a gente tem como modelo para a nossa vida são pessoas autênticas? Existe um personagem na Bíblia que ele é muito famoso. E muita gente, quando eu pergunto, qual personagem da Bíblia que você queria ser? Muita gente fala que queria ser ele. Eu estou falando do rei Davi. Queridos, o rei Davi, ele foi o único homem citado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E você sabia que o rei Davi é um dos homens mais citados da Bíblia? E aí uma pergunta fica para a gente nessa noite. O rei Davi era um homem perfeito? O rei Davi, ele era um homem que estava imune às adversidades da vida? O rei Davi, ele é um homem que estava imune aos erros da vida? Claro que não. Mas sabe de uma coisa? Mesmo ele passando por tudo isso, ele foi um homem que chamou a atenção de Deus. E hoje, eu tenho um tema muito importante para poder compartilhar com vocês. Como devem ser as pessoas que Deus procura? Porque da mesma forma que Deus procurou um homem e achou o rei Davi, eu posso te garantir que Deus continua procurando homens segundo o seu coração. Você crê nisso? Então abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 13 e 14, depois vamos pular para o capítulo 16. Consegue colocar aqui, Vinícius, a imagem, por favor, do culto? Do tema? 1 Samuel, capítulo 13, nós vamos ler os versos 13 e 14. E depois vamos para o capítulo 16. Samuel 13, verso 13, o texto diz o seguinte: Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Agora capítulo 16. Capítulo 16, a partir do verso 1, o texto diz o seguinte: O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Para mim, aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem,
O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Queridos, Deus rejeitou a liderança e rejeitou Saul. Rejeitou Saul e rejeitou a sua liderança. E por conta disso, o texto deixa muito claro para a gente que Deus começou a procurar um homem segundo o seu coração. E o que Deus faz? Deus manda o profeta Samuel, dá essa missão para o profeta Samuel de ir ungir o próximo rei de Israel. E ele fala: Samuel, faz o seguinte, você vai lá na casa de Jessé, porque na casa de Jessé vai ter uma pessoa lá que eu vou ungir como próximo rei de Israel. Samuel fica com medo, porque ele fala: olha, se Saul descobre isso, ele vai me matar. E Deus fala: não, leva um novilho, vai fazer um sacrifício junto com Jessé, e lá eu vou te dar as coordenadas para você fazer o que precisa ser feito. E Samuel vai. Quando Samuel chega na casa de Jessé, sabe o que acontece? Ele fala: olha, eu vim ungir um de seus filhos, porque Deus mandou. E aí, quando o Jessé olha aquilo, o Jessé fala assim: certamente é esse aqui. Aí mandou o primeiro filho. Sabe o que acontece? Quando mandou o primeiro filho, Deus falou assim: não é esse não, esse eu rejeitei. E aí Jessé vai lá e busca o segundo filho. Quando ele chega, Deus diz para Samuel: também não é esse não. E aí ele vai fazendo isso com os 7 filhos. Deus fala: olha, não é nenhum desses. Chega um momento que Samuel fala: ué, tem alguma coisa que não está batendo. Deus mandou vir aqui na casa de Jessé, já vi todos os filhos dele, nenhum deles é para ser ungido rei? Que história é essa? E aí Samuel faz uma pergunta: vem cá, não tem mais nenhum filho não? E quando ele faz essa pergunta, Jessé se lembra de Davi, que está lá cuidando das ovelhas. E aí Samuel fala: então vamos fazer o seguinte, vai lá alguém chamar ele, enquanto ele não chegar, a gente não senta para comer, a gente não senta à mesa. E aí vão lá chamar Davi. Quando Davi chega, ele é aquele que Deus mandou Samuel ungir. E Samuel vai lá e unge o Davi como próximo rei de Israel, como futuro rei de Israel. Queridos, esse texto é um texto que é conhecido demais. Nós já ouvimos muitas pregações sobre esse texto, nós já, desde criança, a gente conhece a história do homem que matou Golias, a gente conhece muito bem a história do Davi, do rei Davi. Mas uma coisa me chamou a atenção, muito assim, mexeu muito comigo, que está lá no capítulo 13, no verso 14. Por quê? Samuel diz para Saul que Deus procurou um homem segundo o coração dele e o designou para ser o líder do povo. E sabe de uma coisa? Isso mexeu tanto comigo. E sabe o que eu percebo com isso? Que Deus continua buscando o homem segundo o seu coração. Deus rejeitou o reinado de Saul e a liderança dele. E a partir desse momento ele falou: vou buscar um homem segundo o meu coração. Para quê? Para que ele pudesse reinar pelo povo. Para que ele pudesse cuidar do povo. E aí, quem é esse homem? É Davi. E aí, queridos, uma pergunta muito importante essa noite precisa ser feita. Como são as pessoas que Deus procura? Como são essas pessoas? Talvez você tenha vivido tanto tempo no Evangelho, talvez você até aqui viveu tantas experiências com Deus, mas você não sente que você ainda é um homem segundo o coração de Deus.
E quando eu digo homem, eu falo de uma forma geral, homem e mulher. Talvez você tenha vivido até aqui o evangelho, mas você não se sente alguém que foi realmente chamado por Deus para poder viver uma grande história com ele. Mas eu tenho uma boa notícia para você, Deus continua procurando o homem segundo o seu coração. Pastor, então como são essas pessoas que Deus procura? Primeiro, Deus procura pessoas que vivem uma espiritualidade verdadeira. A primeira característica da pessoa que Deus procura é aquele que tem uma espiritualidade verdadeira. Pastor, por que isso? Sabe por que Deus procura desse jeito? Porque a grande verdade é que muitos de nós estamos vivendo uma espiritualidade de mentira. Uma espiritualidade um pouco rasa, um pouco duvidosa. Tem muita gente que conhece Bíblia. Tem muita gente que já decorou muitos versículos bíblicos, isso é importante. Tem muita gente que sabe toda a teologia sistemática, é muito importante. Tem muita gente que até prega. Mas sabe de uma coisa? Muitos que fazem isso não vivem de verdade uma espiritualidade. Não vive uma espiritualidade genuína. Queridos, não se enganem. Uma espiritualidade verdadeira não é você viver dentro da igreja, não. Se engana quem pensa assim. Uma espiritualidade verdadeira não é você falar em línguas estranhas, não. Uma espiritualidade verdadeira, queridos, não é nada disso. Até porque tem muitos que estão o tempo todo na igreja, falam em línguas, mas não vivem uma espiritualidade verdadeira. Queridos, o texto aqui é muito claro dizendo para a gente que Deus procurou um homem segundo o seu coração. Deus estava à procura de alguém que estava conectado com ele. De alguém que ele olhou o coração e falou assim, nossa, diferenciado. O texto é muito claro dizendo isso para a gente. Sabe por quê, queridos? Deus procura pessoas que estejam em harmonia com ele, conectados com ele. Porque Deus, ele procura pessoas para ele derramar a unção e enviar para cumprir a missão. Deus continua fazendo o mesmo trabalho. Deus continua olhando com o radar dele, buscando homens e mulheres para que possam cumprir sua missão. Sabe de uma coisa? Deus nem precisa da gente. A verdade é essa, a gente sabe disso. Deus poderia usar anjos, querubins, fazer o que ele quisesse. Ele fala e acontece. Mas Deus escolheu trabalhar com a gente, limitado, pecador, errante. O radar de Deus continua passando, buscando homens segundo o coração dele. E o texto não diz que Deus procurava pessoas perfeitas, não. Até porque, se ele procurasse pessoas perfeitas, Davi não fazia parte do time dele. Porque Deus, queridos, ele sabe, ele vê muito além dos nossos olhos. Ele já está no futuro. O texto não diz que Deus procura pessoas muito bem preparadas. Segundo a Crônicas 16:9, na parte A, vai dizer: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor estão atentos para aqueles que estão com as suas raízes profundas, para aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Entenda que Deus continua passando o radar dele, buscando aquelas pessoas que estão com o coração de verdade nele. Pastor, por que isso? Porque tem muita gente que diz que está em Deus, mas na verdade não está com o coração nele. Tem muita gente que já até participa um tempo da religião. Pastor, tenho vindo aqui um tempo já, mas você está em Deus? Essa é a pergunta. Como é que está o seu coração? Seu coração está queimando de amor por Jesus? Porque se ele está, se prepara, hein? Se prepara, porque Deus continua com o seu radar buscando homens com o coração queimando por ele. A grande verdade, queridos, é que Deus tem olhado e tem visto poucas pessoas enraizadas no amor a ele. Tem muita gente que pensa, pastor, mas Deus não pode me escolher porque eu não tenho tanta habilidade assim. Deus não está atrás dos habilidosos. Entenda isso. O mundo desenha um padrão de crente. Vocês já viram que o mundo desenha um crente? Qual é o crente
Raiz. O crente raiz é aquele que usa um terno azul shopping, que anda com aquela Bíblia embaixo do braço, que é aquela versão que ninguém entende, é a raiz hebraica, e é aquele que fica batendo na coxa o tempo todo. Já viram? Oh, aleluia! E aí você olha para isso e você fala, rapaz, eu nunca vou ser espiritual assim, cara. Que espiritualidade, mentira. Aquela Bíblia grande nem abre durante a semana. Nem abre. Essa batida na perna, pura bobeira. Deus não está preocupado com as nossas habilidades. Deus não está preocupado com as nossas aparências. Deus está preocupado com o nosso coração. O radar dele continua passando. Será que se o radar dele estiver passando aqui hoje, você é chamado porque você é um homem segundo o coração? A gente precisa refletir nessa noite, é a noite de reflexão, mais uma vez. Deus está falando com a gente. Será que se o radar dele passar hoje, vai ter que estar... Tem um aqui, ó. Tem um homem segundo o meu coração aqui. Será que você vai ser escolhido porque a sua espiritualidade é de fato genuína? E eu não estou aqui dizendo que você não peca, não. Todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Somos pecadores, já nascemos no pecado. Eu estou dizendo eu estou te perguntando se você tem a sua espiritualidade enraizada em Cristo. Se você é de fato um crente apaixonado por Jesus. O desejo, ele mora na gente. Desejo não é pecado, não. Desejo nós vamos ter, nós somos pecadores. Agora, o que você faz com o seu desejo? É nisso que a gente precisa tratar. Você cede ao desejo? Você precisa melhorar. Você precisa se arrepender. Você precisa buscar uma espiritualidade genuína. Pastor, mas é um fardo muito pesado que você está colocando sobre minhas costas. Não estou não, sabe por quê? O Espírito Santo da promessa nos garante que nós venceremos. Ele é o freio que a gente precisa para viver de fato uma espiritualidade verdadeira. Queridos, vocês já viram aquela máquina de ursinho de shopping? Já viram aquela máquina? Aquilo ali é uma praga do inferno. Você nunca consegue pegar um ursinho daquele. Ele é feito para você não pegar o urso. Mas já repararam que quando a gente vai jogar o nosso dinheiro fora e a gente vai brincar com aquilo ali, você primeiro dá uma olhada no ursinho, aí você fala assim, opa, esse aqui é o mais bonitinho, né? É o mais bonitinho. E esse aqui é o único que está solto. Você olha assim e você fala, rapaz, eu vou nesse porque é o mais bonito e é o que está mais fácil de pegar. É ou não é assim, gente? Aí quando você vai com a garrinha lá, você nunca consegue pegar. Sabe de uma coisa? Se a gente tivesse com o radar de Deus, a gente faria exatamente isso. Nós iríamos olhar os mais bonitinhos, os que estão mais fáceis da gente pegar, e a gente faria isso. Mas sabe de uma coisa? Deus não faz isso. Deus não precisa achar o mais bonitinho para fazer dele um grande vencedor, um grande homem de Deus. Deus não precisa pegar aquele que está prontinho para que ele viva de fato aquilo que Deus separou. Deus vai lá no fundo e pega, sabe? Porque ele é todo poderoso e ele transforma a vida do pecador. Queridos, isso é muito importante. Nós somos seletivos, mas Deus não é. Deus está preocupado com o nosso coração. Tem muita gente que tem até muita habilidade, é muito bom, fala bem, se comunica bem. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se o seu coração é o coração enraizado nele. Tem uma pessoa aqui da igreja que fala, pastor, eu lembro quando ele falava comigo, não tem como eu servir a Deus, não. Não tem como, sabe por quê, pastor? Eu não tenho muito estudo, eu não posso liderar uma célula. Eu não tenho muito a agregar para Jesus, não. Gente, pensa num líder top que eu tenho aqui. Ele chora por alguém, ele ama, ele abraça, ele vibra com cada batismo que ele consegue para Jesus. É uma pessoa que não tem muito estudo, não, mas ele é apaixonado por Jesus. Jesus está entregando tanta coisa para ele. Queridos, entenda uma coisa, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Glórias a Jesus, glórias ao nosso Deus. A gente está muito preocupado com a aparência, mas Deus está nos sondando essa noite, verificando a nossa espiritualidade. Será que as nossas raízes estão profundas nele?
Ou a gente, qualquer ventinho que bate, a gente cai. Deus tem buscado homens e mulheres segundo o coração dele. Deus continua buscando pessoas para fazer a obra dele, mesmo sem precisar. É um privilégio para a gente. Mas você precisa entender que se você quer de verdade viver algo com Deus, você precisa viver uma espiritualidade verdadeira. Porque Deus continua passando e buscando. Mas você precisa chamar a atenção de Deus. Mas em segundo lugar, como são as pessoas que Deus procura? São pessoas humildes de verdade. Queridos, o capítulo 16, no verso 11, o texto diz: então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Queridos, quando Samuel chega para ungir Davi, ele recebe todos os irmãos de Davi, Jessé entrega a todos os irmãos e ele fala: não é nenhum desses. Ele pergunta: vem cá, não tem outro? Tem, tá lá, tem um menininho que está lá no campo, então manda ele vir, a gente vai esperar ele chegar aqui. E aí ele é ungido rei. Sabe o que acontece? Passa um tempo, o Saul começa a ficar atormentado. O que ele manda fazer? Ele manda buscar Davi. Sabe o que ele fala? Ele fala: vai lá buscar o Davi, aquele que está cuidando das ovelhas. Sabe o que isso nos mostra? Que provavelmente o Davi foi ungido e ele continuou pastoreando as ovelhas. Queridos, Deus continua procurando pessoas humildes de verdade. E quando eu falo de humildade aqui, eu não estou falando do trabalho de Davi, não, como pastor de ovelhas, não. Eu não estou falando disso, estou falando da postura dele. Sabe por quê? Ele foi ungido, mesmo assim ele voltou a fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele espera o tempo, ele espera o processo. Humildade. Humildade. Você precisa entender que a humildade não tem nada a ver com aquilo que você faz. Porque tem muita gente que às vezes não faz nada, mas é soberbo. E tem muita gente que tem muitos títulos e é humilde. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com a sua essência. E deixa eu te falar uma coisa, se você quer viver algo maior com Deus, você precisa ser humilde. Sabe por quê? Porque o modelo da humildade veio para essa terra e nos ensinou como viver nela. Jesus. Jesus é o modelo. Eu fico vendo hoje pessoas que têm uma soberba danada, não tem nada a ver com Jesus. Tem nada a ver com Jesus, não se parece nada com Jesus. Vive de um jeito como se fosse crente. Fala como crente. Caminha como crente. Mas não se parece com Jesus. E isso é triste demais. Jesus, queridos, ele nos ensinou que precisamos ser humildes. Sabe de uma coisa? Ali Samuel ungiu o maior rei da história. Ele ungiu o rei Davi. Aí alguns comentaristas falam assim, mas naquele tempo, quando ele foi ungido, ele não sabia que seria rei. Pode ser. Alguns comentaristas dizem isso, mas sabe de uma coisa? Tem alguns comentaristas que falam que quando ele foi ungido, ele pensou que ele seria profeta no lugar de Samuel, que já estava velho. Agora eu te pergunto, ele foi ungido ou para ser profeta ou para ser rei. E ele voltou a fazer exatamente o que ele fazia antes. Deus está à procura de homens e mulheres desse jeito. Pessoas humildes. Queridos, a gente precisa abandonar a soberba. A gente precisa abandonar a vaidade. Precisamos ser como Jesus. Jesus veio aqui, o próprio rei, o próprio Deus. Se esvaziou dele mesmo, se esvaziou, assumiu a forma de servo. Serviu, lavou pé, lavou os pés do traidor, lavou os pés daquele que o negou. Como que Jesus nos ensina sobre humildade, sobre o serviço? Como que ele nos ensina? Ser humilde de verdade é você continuar sendo quem você já foi, mesmo não sendo mais quem já foi um dia. Isso é humildade. Hoje, qual o grande problema? Sabe por que muita gente não passa no radar de Deus? Não é achado no radar de Deus? Porque vive uma humildade de conveniência. Tem gente que demonstra uma humildade até conseguir o que ela quer.
Você conversa com a pessoa extremamente humilde. Quando ela conseguiu o que ela quer, você vai ver que a casca cai. E tem um outro tipo de gente que é humildade de aparência. Parece humilde, mas é vaidoso e soberbo. Queridos, Deus não procura pessoas com esse coração. Deus está falando essa noite com a gente. Deus está falando com a gente essa noite. Sabe por quê, queridos? Ele continua buscando homens para fazer a obra dele. Agora, ele não vai trabalhar com gente soberba, com gente vaidosa, porque Deus busca homens humildes. Homens humildes. Será que se o radar de Deus passasse aqui hoje, você seria escolhido pela sua humildade? Será que se o radar passasse aqui agora, será que a gente, algum de nós, seria escolhido para fazer a obra dele por conta da nossa humildade? Será? Muitos não são escolhidos porque não possuem uma humildade verdadeira. Mas em terceiro lugar, queridos, como são as pessoas que Deus procura? São pessoas obedientes. Obedientes. Em 1 Samuel 15, Deus rejeita a liderança de Saul. E aí, sabe de uma coisa? Deus dá uma ordem para Saul. Qual é a ordem? Olha, Saul, você vai lá nos amalequitas e você vai acabar com eles. Você vai destruir todo mundo. Você vai matar os homens, você vai matar as mulheres, você vai matar as crianças, você vai matar os recém-nascidos, você vai matar os camelos, você vai matar todo mundo. Aí tem gente que pensa assim, pastor, que Deus é esse que mata criança e mata recém-nascido? É. Tem muita gente que não conhece a ira de Deus, nunca queira conhecer. Deus manda Saul passar todo mundo, mata todo mundo. Sabe o que Saul faz? Saul vai lá, mata os homens, mata as mulheres, mata as crianças, os recém-nascidos, mas o rei amalequita, ele deixa lá, ele não mata. Aí ele pega os melhores camelos, as melhores ovelhas, e ele separa, não mata também não. Quando Deus vê aquilo, Deus fala, cara, ele foi desobediente. Ele foi desobediente porque eu dei a ordem para ele destruir, matar todo mundo e todos os bichos, mas ele separou o rei e ele separou os melhores animais. Aí Samuel vai lá confrontar ele. Quando Samuel chega para confrontar ele, fala assim, vem cá, Saul, você tá maluco, cara? Qual foi a ordem que Deus te deu? Não era para matar todo mundo? Por que você deixou os melhores animais e deixou o rei? Sabe o que ele responde? Ué, eu deixei os animais para poder fazer um sacrifício, um holocausto ao nosso Deus. Queridos, e Deus rejeitou Saul pela desobediência dele. Sabe o que isso nos mostra? Que muitas vezes nós fazemos coisas achando que é para Deus, mas estamos desobedientes ao que ele mandou que fizéssemos. E aí isso nos liga ao primeiro ponto. Porque a gente só vai saber de verdade quando estamos obedecendo a Deus, quando a gente tem uma espiritualidade verdadeira. Porque é com a conexão com Ele que a gente tem o direcionamento que precisa. Queridos, Deus está nos mostrando o que a gente precisa fazer. Porque tem muita gente que acha que está vivendo obediência e não está. Deus está rejeitando, Deus está dizendo, ei, você está até vivendo na igreja. Você é até dizimista fiel, parabéns, você até lê Bíblia, mas você é desobediente, porque eu nunca te pedi para fazer o que você está fazendo. Ou você não está fazendo aquilo que eu te pedi para fazer. Precisamos estar conectados com Deus para que Ele nos mostre se estamos vivendo em obediência ou não. Sabe por quê? Porque se estamos em obediência, se prepare, porque Deus vai te chamar para a obra dEle. Queridos, Deus Ele chama os obedientes. Deus não chama os perfeitos, mas Deus chama os obedientes. Aí sabe o que acontece? Quando Saul dá a resposta para Samuel, olha o que Samuel fala. Samuel no verso 22 diz, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele te rejeitou como rei. Olha isso aqui, gente. Olha o que Samuel está falando para Saul. Ele fala, a obediência é melhor do que o sacrifício.
Você já viu aquelas pessoas que falam assim, olha, obedecer é melhor do que sacrificar? Tem muita gente que usa esse texto para poder colocar medo. Olha, você precisa obedecer, senão você vai ser sacrificado. Se você não obedecer, você é um sacrifício. O texto não diz nada disso. O texto está dizendo que Deus, Ele espera de nós obediência. Por quê? Obediência é muito melhor do que sacrifícios. Tem muita gente que trabalha e trabalha bem na igreja. Parabéns, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas sabe o que o texto está dizendo? Que não adianta nada você trabalhar na igreja e não ser obediente. Por quê? Porque a obediência é mais importante do que o sacrifício. E aí, sabe de uma coisa? Samuel continua falando para Saul: a rebeldia, Saul, é pecado de feitiçaria. Aí às vezes você está andando na rua, você passa na porta de um cemitério, aí você olha as pessoas fazendo aquele feitiço todo lá, você fala, meu Deus, como que a pessoa consegue fazer isso? Não é assim? Você sabia que você em rebeldia, você está cometendo o mesmo pecado? Você é feiticeiro. É incrível, né? Porque a gente está sempre olhando o que o outro está fazendo, a gente está sempre olhando o que o outro está pecando. Mas Deus está chamando a nossa atenção hoje, dizendo, ei, preste atenção. Não fique criticando as pessoas, porque o pecado que você está cometendo é idêntico ao pecado deles. Queridos, isso é tão importante que Deus está falando aqui, porque tem muita gente vivendo todo domingo na igreja, participando da célula, sendo dizimista, fazendo tudo o que a religião manda fazer, mas é desobediente ao que Deus espera que você faça. É desobediente. E aqui diz que a rebeldia é pecado de feitiçaria. Samuel também fala para Saul algo importante, sabe o que ele fala? Que a arrogância é como o mal de idolatria. Olha isso. Aí às vezes você vê as pessoas com uma arrogância danada, elas são para Deus como idólatras. É como se adorassem deuses pagãos. E aí todo mundo desce a lenha em quem adora as imagens. O arrogante, para Deus é a mesma coisa. É idólatra. Deus continua procurando pessoas segundo o coração dele. E Ele te trouxe aqui essa noite para que você pudesse passar um raio-x em você e você se livrar de tudo aquilo que não pertence a Ele. Sabe por quê? Porque o radar dele vai passar e você vai ser escolhido em nome de Jesus. Eu não estou falando aqui de cargo, não. Eu estou falando de ser um servo apaixonado, de ser chamado para a obra dele, ser um lavador de pés. Porque o evangelho é isso. Tem muita gente buscando cargo, e Jesus buscou o melhor cargo, que foi lavar pés dos discípulos. Lavador de pés. É o que nós somos, miseráveis lavadores de pés, que carecemos da misericórdia de Deus. Deus continua passando o radar dele, queridos. E nós precisamos estar com a nossa vida pronta para que o radar dele apite, ele nos chame para sermos participantes da obra que ele está fazendo nesse lugar. Deus está mudando realidades, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está chamando à existência aquilo que não existe. A gente tem visto o quanto tem acontecido aqui, mas a gente precisa mudar a nossa vida. Precisamos entender o que Deus quer da gente. A obediência não é coisa de gente obediente. Obediência é coisa de gente inteligente. A obediência não está condicionada ao entendimento e menos ainda à concordância. Devemos simplesmente obedecer. E é isso que Deus espera de nós. Queridos, a grande verdade é que a palavra de Deus em Isaías 6 continua ecoando séculos e mais séculos, pelos séculos dos séculos. Deus continua perguntando: a quem eu enviarei? Quem irá por nós? E nós precisamos, assim como Isaías, dizer: eis-me aqui, Senhor, imperfeito, limitado, com muitos medos, com muitos problemas, com muitas dificuldades, impuro, com lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros.
E nós precisamos bradar: eis-me aqui, envia-me a mim. Da mesma forma que o anjo purificou os lábios de Isaías, hoje eu creio que Deus está tocando em cada coração aqui, purificando os nossos corações para que a gente esteja apto a fazer a boa obra que Ele separou para a gente. Queridos, para concluir, eu quero ler com vocês o Salmo 51. Como é o coração das pessoas que Deus procura? O próprio rei Davi nos conta isso no Salmo 51. E o Salmo 51 vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aleluia! Que essa seja a nossa oração diariamente. Que essa seja a nossa oração incansavelmente. Porque Deus continua procurando o homem segundo o seu coração. Você precisa ser um escolhido dele. Curva sua cabeça. Eu quero orar por você. Olá, queridos. Eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido. Que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.